Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos para a nossa aula 4 da parte de termodinâmica de física 2. Na aula passada falamos sobre a teoria dos gases, dos gases ideais, falando sobre as transformações gasosas que faltavam, demonstrando as fórmulas principalmente da isotérmica, e falamos também de uma introdução a esse assunto, que é falando do conceito de velocidade quadrática média, e como abordar o conceito de termodinâmica de forma microscópica, e através de média de grandezas. Então, vamos continuar o assunto. Essa parte de teoria cinética dos gases é uma parte relativamente complexa. Eu diria que na Física 2, ela é uma parte de transição entre a dificuldade que você precisa conhecer os conteúdos na Física 2 e a dificuldade que vai ter nos conteúdos das matérias mais para frente envolvendo termodinâmica, porque na graduação em Física se vê conteúdo de termodinâmica, uma introdução em Física 2, quarto período, depois se vê a matéria específica de termodinâmica no sexto, normalmente no sexto, que é mais complexa, e se vê mecânica e estatística no oitavo ou com matéria letiva, e se aprofunda a mecânica e estatística na pós-graduação. Então, a teoria cinética dos gases é a parte de transição entre a dificuldade da Física 2 e a dificuldade da mecânica e estatística e da parte da matéria específica de termodinâmica. Então, bibliografia é sempre o livro do Moisés, volume 2, curso de Física Básica. Santo do Dia, hoje é dia 9/4. Santa Casilda de Toledo, do século XI. Santa Cássio, mártir do século IV. E a Beata Lindalva Justo de Oliveira, brasileira, que viveu no século XX, que foi martirizada em 93 em Salvador. Bom, para introduzir a teoria cinética dos gases, tem 5 princípios principais que a gente precisa saber de como considerar o que a gente vai trabalhar. Então, primeiro de tudo, o que a gente vai fazer é o seguinte: a teoria cinética dos gases é muito importante porque ela permite que a gente conceitue conceitos de termodinâmica como temperatura de forma microscópica. Porque, lembra que eu falei nas aulas passadas, na termodinâmica a gente sempre trabalha com média de grandezas, com valores médios. Porque não faz sentido, por exemplo, você falar na temperatura de uma molécula, não faz sentido você falar na temperatura de um conjunto de M10 a 23 moléculas tal. Então, os 5 princípios que a gente vai precisar para a teoria cinética de reação. O gás ele sempre contém um número gigantesco de partículas da ordem de 10 a 23 e elas são idênticas. O tamanho de uma molécula é desprezível em comparação com a distância média interatômica, intermolecular, entre elas. O movimento das moléculas é sempre constante em todas as direções. Isso já vimos um pouco na aula passada, na velocidade quadrática média, de modo que, se a gente fizesse o módulo da velocidade, as componentes Vx, Vz e Vy iam dar a mesma probabilidade, já que elas têm um movimento constante em todas as direções. As forças de interação entre as moléculas são de curto alcance, atuando somente durante as colisões. E, portanto, as colisões entre as moléculas e entre as moléculas e as paredes do recipiente são sempre perfeitamente elásticas, ou seja, a energia cinética total se conserva. Bom, a teoria cinética dos gases foi elaborada ao longo do século XVIII e XIX, principalmente. Começou a ser elaborada com Daniel Bernoulli, no século XVIII, em que ele fez um experimento de colocar um gás, botar um pistão em cima, um peso em cima que pressionava esse gás para baixo. Ele começou a antecipar os conceitos que falamos na aula passada, da lei de Boyle e lei de Charles, Isso em algumas meio século, mais ou menos. Ele antecipou, por exemplo, a lei de Charles. E os cientistas mais importantes da teoria cinética dos gases no século XVIII e XIX são
Herapath e Watterson, na primeira metade do século XIX, e Joule, Kronig, Glaucius e Maxwell, de 1856 a 1860. Os mais importantes para nós aqui são o Glaucius, que tem um conceito mais para frente na termodinâmica que chama de desigualdade de Glaucius, e Maxwell, que também é o mesmo Maxwell das equações de Maxwell do eletromagnetismo. Bom, então, vamos agora começar nossas demonstrações. Muita coisa que eu vou fazer aqui no começo, na primeira parte, envolve muita coisa que já demonstramos na parte de velocidade quadrática média. Então eu vou um pouco mais rápido. Mas as coisas vão ficar diferentes depois. Então, vamos só fazer algumas definições. Um gás é qualquer entidade que é composto por átomos, moléculas ou ambos. E ele tem propriedades microscópicas e propriedades macroscópicas. Propriedades macroscópicas nós temos, por exemplo, pressão, temperatura e volume. E propriedades microscópicas temos, por exemplo, número de mols, e uma grandeza que a gente vai ver mais para frente na próxima aula, que é o livre caminho médio representado pelo lambda, né? Pela letra grega lambda. Já foi falado, né, que gases com rara... O que é um gás ideal, né? Um gás ideal é um gás que ele está no limite da rarefação extrema, ou seja, ele tem uma densidade muito baixa. Então, se ele tem uma densidade muito baixa, ele se comporta próximo a um gás ideal. Um gás é formado por N partículas que seguem, né, a lei dos gases perfeitos, né? PV sobre T é igual a constante. Um Nzinho aqui vai ser o número de mols, né? R, constante dos gases ideais. Que é mais ou menos 8,314 Joule por mol Kelvin. Ou, sistema usual, 0,082 atm litro mol Kelvin. Vamos supor que eu pegue uma amostra macroscópica de um gás que tem um formato meio difícil de trabalhar, só para eu fazer alguns estudos. Quantas moléculas tem nessa amostra? Um mol, pela definição, é igual à quantidade de partículas
presente em 12 gramas de carbono 12, né? 1 mol de carbono, quantidade de partículas presente em 12 gramas de carbono 12. 1 mol, então, é sempre, né, 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas, átomos, moléculas, etc. Né? Com isso, nós podemos definir, então, um Nzão como sendo o número de mols vezes o número de Avogadro. Lembrando que o número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Partindo da equação de Clapeyron, PV igual a nRT, nós temos então que, isolando o N nessa forma, e jogando o N sobre o número de Avogadro nessa forma, nós temos então PV é igual a N sobre o número de Avogadro RT. O R, que é uma constante, sobre o número de Avogadro, que é outra constante, vai nos dar outra constante, que vai ser, então, R sobre o número de Avogadro. O valor, né, de R, que é 8,314, o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23, vai dar, então, o valor de 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. Isso aqui vai ser igual a KB, também chamada de constante de Boltzmann. Bom, lembrando, qual que é o trabalho realizado por um gás a temperatura constante? Se a temperatura constante, nós estamos falando de isoterma, né? Então, isoterma, trabalho, o integral de 1 a 2, P dV, que é igual a integral, volume inicial a volume final, nRT sobre V dV. Que vai nos dar, né, já conhecemos, demonstramos essa forma na aula passada, né? nRT ln de VF sobre VI. Podemos representar esses isotermos no gráfico dessa forma. Um gráfico PV então aqui é T1, T2, T3. Sendo que T1 é maior, T2 maior que T3. Agora, vamos fazer um cálculo, que é o cálculo cinético da pressão. Porque lembra que eu falei que as grandezas podem ser expressas como média? Então, a pressão é uma delas. Cálculo cinético da pressão.
Na aula passada, quando a gente trabalhou velocidade quadrática média, a gente construiu um recipiente que era um cubo, né? A gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai um pouco além do que a gente fez na aula passada. Esse cubo ele tem uma área lateral A2 e a outra área lateral A1. Lembrando, né, que o somatório das forças externas é igual a derivada do momento linear em relação ao tempo, né, segundo a lei de Newton, o módulo da variação de momento. É igual a 2 vezes m vx. Aqui, né, quem viu a aula passada já vai lembrar disso aqui, né? Por que é 2 vezes mvx? Porque mvx é o momento de uma partícula. Só que ela bate e volta, e como eu estou postando em módulo, sem módulo eu posso multiplicar por 2, né? O tempo vai ser, então, 2L, que é o lado do cubo, né? Sobre dx. Dividindo essa equação pelo tempo, ficamos então com F é igual a delta P delta T igual a 2 m Vx sobre 2L sobre Vx, corto 2, fica então m Vx ao quadrado sobre L. A pressão, como é força vezes área, vai ser então m Vx quadrado. Pressão que é força sobre área, perdão. Então, força é isso aqui, sobre área, a área aqui é L ao quadrado, né? Então, L ao quadrado fica embaixo, então não vai ficar L ao cubo embaixo, né? Porque vai multiplicar o L que está embaixo. Essa pressão é a pressão exercida pela partícula, né? Só que esse Vx, eu tenho que considerar que é um Vx para cada partícula que está no gás, né? A 10 elevada a 23, né? Partícula que está ali. Então, eu teria que fazer uma média de forma então que, para eu trabalhar de forma realista, eu teria que fazer uma média da pressão, que seria então massa total do sistema sobre L ao cubo, volume, né? Vezes parênteses, média de Vx da partícula 1 quadrado, mais média de Vx da partícula 2 ao quadrado, mais até chegar na enésima partícula, até chegar na 10 elevada a 23, né? Como isso aqui é impossível, né? Aí a gente resolve de outra forma. Então, com isso, a gente calcula então a média da pressão como sendo m sobre v vezes o número de partículas vezes a média da velocidade de x ao quadrado delas.
Lembrando que a velocidade é dividida nas suas componentes em Vx na direção y, mais Vy na direção j, mais Vz na direção k. O módulo da velocidade, então, é igual a V, é igual a raiz, Vx ao quadrado, mais Vy ao quadrado, mais Vz ao quadrado. Eu já falei, né, e a gente na aula de velocidade quadrática média, que também vale o mesmo princípio, né, como a gente está considerando que a probabilidade, o movimento é constante das partículas em todas as direções, então Vx é igual a Vy é igual a Vz. Né? Se é igual, a gente considera só então como se fosse tudo Vx. Né? Então a velocidade ao quadrado seria 3Vx quadrado. Já que as três são iguais, né? Então, i Vx quadrado, então, é igual a V ao quadrado sobre 3. Voltando então na forma da pressão. Média da pressão é igual a massa vezes número de partículas sobre 3V vezes média de V ao quadrado. Com isso, então, passando o V multiplicando, temos PV é igual a M vezes N sobre 3 V ao quadrado. Mas lembrando, né, que PV é igual a nRT, então nRT é igual a massa vezes número de partículas sobre 3 V ao quadrado. Passo 3 multiplicando, né? E passo o 3 multiplicando e passo o mn dividindo para isolar o V ao quadrado. Então, V ao quadrado é igual a 3nRT sobre mvz. Mas lembrando que isso aqui, n sobre m vezes n, nada mais é do que a massa molar. Então, com isso, né, a gente volta ao que a gente demonstrou na aula passada, que essa velocidade é a velocidade quadrática média. Então, VRMS, em inglês, né, é igual a raiz 3RT sobre a massa molar. Ou seja, o módulo da energia, a média, perdão, da energia cinética é igual a massa vezes a média das velocidades sobre 2. Né? Ou seja, módulo de K, média de K é igual a N sobre 2, 3RT sobre massa molar, ou seja, 3 sobre 2 nRT. Agora que vai entrar, então, a parte diferente que vai envolver a teoria cinética dos gases. Né? Porque até agora é basicamente uma revisão da aula anterior. Então,
Agora vai entrar então um novo conceito, que a gente vai estudar então qual que é a probabilidade de uma partícula que tem uma velocidade v estar no intervalo de v1 a v2. A probabilidade disso ocorrer. Com isso, a gente vai definir uma função, que é a função de distribuição de velocidade. D de V. Vamos considerar que essa distribuição segue uma lógica de uma gaussiana. Então aqui temos D de V, dependendo de V, segue então uma gaussiana, também chamada de distribuição normal, né, na estatística, de modo que, se eu for considerar uma área esse gráfico, que pega um intervalo de V' até V2', a distribuição normal, né, mostra que quanto mais próximo do centro da distribuição normal, mais provável é eu encontrar se eu escolher aleatoriamente uma partícula, o mais provável é encontrar ela com velocidade entre esse intervalo de V' até V2'. E é menos provável nos intervalos mais longe do pico da gaussiana, né? Então, existe outra forma de representar essa distribuição através de uma esfera, em 3 dimensões, obviamente, que eu considero então o Vy, Vz e Vx como uma esfera e eu considero que o Vzão, que depende de V, que Vzão nada mais é, né, que o módulo de Vzão é raiz de Vx ao quadrado, mais Vx ao quadrado, mais Vz ao quadrado. O Vzão, então, seria um vetor que aponta, que tem tamanho do raio da esfera, né? Com isso, então, para a gente encontrar a probabilidade de encontrar uma velocidade em tal intervalo, a gente define o P de V, vai ser então a integral de 0 a infinito. Por que infinito? Porque a gaussiana que ela é infinita, né? Ela vai tender a zero, mas ela nunca vai chegar a zero. Ela é infinita. A integral da distribuição, que é essa função aí, dv, e para a gente encontrar uma partícula numa velocidade específica, a probabilidade de a gente encontrar tem que ser 100%. Com isso, então, aqui tem que ser igual a 1. Essa função é chamada de densidade de probabilidade. E essa função de densidade de velocidade. Essa função densidade e velocidade, T de V, ela é proporcional, esse alfa a gente usa para mostrar que é proporcional a uma exponencial, está mais embaixo. Proporcional a uma exponencial elevado a menos beta, a gente já vai ver o que é esse beta aqui, m v² sobre 2.
de forma então que, só definir, esse beta nada mais é que uma constante que, na real não é uma constante, é uma grandeza que é 1 sobre kBt. Lembrando que kB é a constante de Boltzmann, né? E T é a temperatura. Né? Então, a função de densidade e velocidade pode ser definida então. Se ela é proporcional a isso aqui, para a gente sumir com esse símbolo proporcional e transformar numa igualdade, d de v é igual a alguma coisa, a gente tem que aparecer uma constante multiplicando essa alguma coisa. Então, eu vou chamar de uma constante A, exponencial de menos beta mv quadrado sobre 2 vezes 4π v ao quadrado. O que tem a ver esse 4π v ao quadrado? 4π v ao quadrado nada mais é que a área da esfera, né? A área do círculo planificado, a planificação da esfera no círculo é essa área aí. Então, área lateral da esfera, área de superfície da esfera. Perdão. Com isso, então, a gente já tem a função de densidade e probabilidade. O que a gente precisa, então, é encontrar a densidade de probabilidade jogando esse d de v nessa forma. Então, com isso, o que a gente vai ter? P de v é igual a integral de 0 a infinito de A exponencial de menos beta mv quadrado 2 vezes 4π v ao quadrado dv tem que ser igual a 1. O que eu tenho que achar aqui, no caso, é o A, que é chamada de constante de normalização. Guarda bem esse termo, constante de normalização, porque quando a gente estiver em Física 4 e Estrutura da Matéria, falando de quântica, vai ter muito esse termo de demonstrar, de encontrar constante de normalização. Quando a gente fizer, por exemplo, uma integral da função de onda, né? Produto escalar com o seu complexo conjugado, né? Vai ter muito esse termo, né? Então, não se acostume. Bom, com isso, então, a gente tem que achar o valor de A. Para isso, então, o que a gente vai fazer? Para isso, eu vou criar uma função que depende da energia. E ela vai ser, então, A exponencial de menos meio de m vezes vx ao quadrado mais by ao quadrado mais vz ao quadrado, fecha o colchete, fecha parênteses. Isso aqui tudo ainda dentro do expoente, né? Isso aqui tudo sobre kBt. Com isso, então, essa função de energia fica como? Fica igual a A, que multiplica o colchete exponencial de menos m vx quadrado sobre 2 kBt vezes exponencial de menos mvy ao quadrado
2 kbt vezes exponencial menos m vezes d quadrado sobre 2 kbt. Não é algo complicadinho, né? Bom, então, para a gente achar um número de partículas, nzão, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, então, vai ser igual a integral de menos infinito a infinito, desse primeiro termo, exponencial, de menos m vx quadrado sobre 2 kbt vezes integral de menos infinito a infinito, exponencial de menos mvy quadrado sobre 2 kbt integral de menos infinito a infinito de exponencial menos mvz quadrado sobre 2 kbt. Como agora está dividido em três integrais, né? Uma integral tripla de menos infinito a infinito, ou seja, uma integral imprópria, temos então d dx, dvy e d vezes d. Então é só isso. Para achar o número de partículas é só resolver essa fórmula aqui. Só que acontece, quando você vê isso aqui na primeira vez na aula de física 2, você toma um susto, né? Então, mas como que resolve isso aqui? No cálculo de expressão integral, existem regrinhas que são tabeladas de como resolver cada tipo de integral, cada tipo de derivada. Algumas são mais fáceis, outras mais complexas, né? Algumas a gente sabe de cabeça e tem que saber de cabeça, outras, como por exemplo, derivada de arco cosseno, integral de arco cosseno, a gente não precisa saber de cabeça. É bom se você souber, mas não precisa saber as mais complexas de cabeça. E a gente tem o tipo mais difícil de integral, que é a integral imprópria. O que é uma integral imprópria? É quando ela vai de menos infinito a infinito. Ou seja, por isso que ela chama imprópria, né? Mas existem valores tabelados para certos valores, né? Então, com isso, o que nós temos? Para resolver isso aqui, o que a gente faz? A 4π integral de 0 a infinito exponencial de menos beta mv quadrado sobre 2 vezes v ao quadrado dv. Esse tipo de integral, que é uma integral que tem a multiplicação de duas funções, normalmente se resolve por integração por partes, né? Integração por partes, eu vou fazer um esquema aqui. Integração por partes é a integração do tipo: eu tenho integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. O que isso aqui quer dizer? Se eu tenho uma função u, que no caso é isso aqui, né? Que eu tenho dv, eu vou ter duas funções, uma eu vou chamar de u, outra de dv, e aí então ela vai ser igual, o resultado dessa integral vai ser igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, o que acontece? Nesse caso, o x ao quadrado, x quadrado, então, a gente chama de outras constantes para ficar mais fácil o cálculo. Então, o x quadrado vai ser o termo beta mv quadrado sobre 2.
Então, todo esse expoente, tirando o sinal aqui da exponencial, eu vou chamar de x quadrado. Então, se x é isso, x quadrado é isso, x é igual a raiz disso, né? Raiz de beta m quadrado, o v quadrado está quadrado, então tira a raiz, vai ficar v do lado de fora, né? Vezes v. Derivando o x em relação a v, então derivo o x em relação a v, o v vai sumir. Vai ter derivado de x em relação a v, derivado de v é 1, né? Então, raiz de beta m sobre 2. E o dv, aqui é só isolar, né? Eu passo o dv multiplicando, isso aqui, esse conceito de passar o dv multiplicando, entre aspas, teoricamente na matemática não existe isso. Só que os físicos fazem e dá certo o cálculo, então o que importa é isso. Mas a matemática não gosta. Então, dv então passa multiplicando, passa essa raiz dividindo. Se ela está dividindo, eu passo ela multiplicando, só que invertendo o termo que está dentro. Então fica raiz de 2 sobre beta m dx. Então, jogando esses termos aqui tudo nessa integral, a gente fica então com é igual a 4π integral de 0 a infinito exponencial de menos x ao quadrado vezes 2x ao quadrado sobre beta m vezes raiz de 2 sobre beta m dx. Então, o que acontece? Normalmente, na integração por partes, a gente muda a variável de integração, a integral, né? E depois que a gente resolve isso aqui, a gente encontra o resultado da integral original. Bom, com isso, então, mas tem, só esqueci de falar, então, aqui também um termo que precisa é que v ao quadrado é igual a 2x quadrado sobre beta m. Mais tranquilo. Então, como resolve isso aqui? É igual a A vezes 4π integral de 0 a infinito 2 sobre beta m. Está multiplicando a raiz. Raiz nada mais é que eu pegar esse 2 sobre beta m e elevar a meio. Então ficaria então com 2 sobre beta m vezes 2 sobre beta m elevado a meio, que nada mais é que raiz de 2 sobre beta m vezes inicial menos x quadrado dx, isso aqui tudo tem que ser igual a 1, né? Bom, com isso, então, tudo que é constante, eu tiro para fora da integral, né? Ficaria, então, com é igual a A vezes expoente, multiplicação da mesma função. Soma os expoentes, 1 mais meio, dá 3 sobre 2. Então vai ficar 2 sobre beta m elevado a 3 sobre 2 vezes 4π integral de 0 a infinito exponencial elevado a menos x quadrado vezes x quadrado dx, que é igual a 1. Essa integral aqui, ela é tabelável. E o resultado dela, nesse caso específico, de 0 a infinito,
é 1 sobre 4 raiz de π. O que acontece? Por que nós transformamos aqui a integral de menos infinito a infinito, de 0 a infinito? Porque existe um truque que a gente estuda em física matemática no quarto período, principalmente quando vai trabalhar com série de Fourier, que é analisar a paridade da função. O que é uma função par? A função par é a função que ela é espelhada. Então, por exemplo, pega uma função x², y igual a x², né? Essa função ela é igual dos dois lados, positivo e negativo de x. Ou seja, se ela é igual dos dois lados, a área que está embaixo dessa curva em ambos os lados, seja de menos infinito a infinito, é a mesma. Se a área é a mesma, se eu integrar, ela vai dar 1 menos a outra, então ela vai dar 0. Então, porque, tipo assim, tranquilo, tem a área dos dois lados, mas o conceito físico a aplicação no conceito físico se 1 menos a outra, né, é como se ela cancelasse, então dá 0. Outro exemplo, né, função seno. A função seno, quando você vai fazer a integral dela e vai calcular a área embaixo da curva, que é a definição de integral, ela é espelhada, né? Então é como se essa área, que é a mesma que essa, cancelasse, né? Então, é por isso que integral de função par em intervalo simétrico é sempre 0. Dá um exemplo de uma função ímpar agora para ficar mais claro. Função ímpar x ao cubo. O x ao cubo começa aqui. Ela não é igual em ambos os lados. Então ela é uma função ímpar. Isso aqui é muito útil para resolver série de Fourier, porque série de Fourier tem aquelas integrais que dependem de cosseno de n, pi, x sobre L, sei lá, só que de menos infinito a infinito. Só que se analisando paridade de função, você zera ou dá 1 várias funções, né? Corta vários termos, né, na série de Fourier. Bom, com isso então, esse valor é tabelado, então temos que é igual a vezes 2 beta m elevado a 3 sobre 2 vezes 4π vezes raiz de π sobre 4. Corto 4. O π está em raiz, eu vou passar ele para dentro desse termo, já que é só, né, raiz de π é π elevado a meio, e eu vou passar então para esse termo. Então vai ficar igual a 2π sobre beta m elevado a 3 sobre 2 tem que ser igual a 1. Ou seja, A é igual a beta m sobre 2π elevado a 3 sobre 2. Achamos então, queríamos que é a constante A de normalização, e a gente joga essa constante então na função de distribuição de velocidade. De forma então que fica d de v é igual beta m sobre 2π elevado a 3 sobre 2 vezes exponencial
exponencial de menos beta mv ao quadrado sobre 2 vezes 4 bi v ao quadrado. Essa função aqui também é chamada de, vou apagar aqui para escrever o nome. Essa função é chamada de função de distribuição de velocidade de Maxwell-Boltzmann. Vamos analisar então alguns comportamentos dela, com a velocidade tendendo a zero e com a velocidade tendendo a infinito. Velocidade tendendo a zero, um comportamento inicial. E velocidade tendendo a infinito, eu tenho um comportamento final. Agora eu vou fazer rapidinho. O conteúdo da aula já terminou, mas eu vou fazer rapidinho uma breve demonstração de por que aquela integral tabelada era a raiz de π sobre 4. Então, vamos lá, apagar aqui tudo. Vamos provar que integral de menos infinito a infinito de uma função exponencial elevada menos alfa x quadrado dx então vou chamar de i ao quadrado de integral de menos infinito a infinito exponencial de menos alfa x quadrado dx integral de menos infinito a infinito exponencial de menos alfa y ao quadrado dy. Isso aqui vai ser igual, então, eu tenho duas integrais, vou transformar uma integral dupla, né? Integral dupla exponencial menos alfa elevado a x quadrado mais y ao quadrado dx dy é igual a integral de 0 a infinito, integral de 0 a 2π exponencial menos alfa r ao quadrado r dr dθ. Isso aqui nada mais é que transformar, né, coordenada cartesiana x e y em coordenada polar, né?
depende de R e θ. Só que eu vou multiplicar esse aqui por menos 2α em cima e embaixo. De forma então que, resolvendo isso aqui, eu vou resolver direto. Vamos ficar então com menos π sobre alfa exponencial menos alfa quadrado de infinito a zero, que é igual a π sobre alfa. De modo então que esse i, que depende de alfa, nada mais é que π sobre alfa elevado a meio. Derivando esse i em relação a alfa, o que nós temos? É igual a menos integral de menos infinito a infinito de x quadrado exponencial menos alfa x quadrado dx, que é igual a raiz de π vezes menos meio vezes alfa elevado a 3 sobre 2, que é igual então integral menos infinito a infinito de x quadrado exponencial menos alfa x quadrado dx, que é igual a 1 sobre 2 raiz de π sobre alfa ao cubo. Se o alfa é igual a 1, nós temos então, alfa é igual a 1, fica a raiz de π, né? Então fica raiz de π sobre 2, né? Como a função é par, então como a função é par, integral de 0 a infinito de exponencial menos x quadrado vezes x quadrado dx é igual a meio de integral de menos infinito a infinito. É o que eu falei, se a função é par, porque aqui, para analisar se a função é par, eu preciso saber se for multiplicação de duas funções par, a função é par. Ela está no intervalo de 0 a infinito. Ou seja, se ela está no intervalo de 0 a infinito, quer dizer que ela é metade, essa função aqui, ela é metade do intervalo de menos infinito a infinito, porque eu estou considerando que ela é simétrica. Então, menos integral de menos infinito, metade de integral de menos infinito, exponencial de menos x quadrado, dx quadrado dx. Logo, se essa aqui dá raiz de π sobre 2, e ela dá de menos infinito a infinito, né? A de 0 a infinito vai dar metade disso, ou seja, integral de 0 a infinito, exponencial menos x quadrado vezes x quadrado dx é igual a raiz de π sobre 4, como queríamos demonstrar. Bom, então é isso. Acabamos a parte de teoria cinética dos gases. A parte mais difícil de termodinâmica na física 2, de questão de cálculo, e provavelmente a parte mais difícil da própria física 2 em si.
Então agora as aulas não vão ser tão complicadas assim. Vão ter mais 2 aulas de termodinâmica na Física 2 e a gente parte para a última área da Física 2, que é a área de ondas. Então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.